Esse vídeo tem spoiler. Olá, aqui é o ZMM Brasil fazendo a apresentação hoje, né, com essa triste nota de falecimento do Jaspion, né, o fantástico Jaspion, fazendo então um review, né, para aqueles que se interessam pelo Tokusatsu. Ele também estiveram nos gibis. Então esta é a edição número 1, né, pela Abril Jovem. E aqui já vemos uma propaganda dos joguinhos Baby Disney, aí, ó, em formato de gibi também naquela época. Se eu não me engano, esta é a edição de 1990. Então, para começar a história, né, infelizmente hoje com a notícia da morte do Jaspion, né, que fez parte da minha infância e de muitas outras infâncias, aqui temos uma história, né, que acontece logo após, né, o seriado do Tokusatsu, aí, o incrível Jaspion, né, onde aqui podemos ver, né, os moradores de outros planetas, né, vários alienígenas, ainda em poder, né, desses brutamontes que representam o Imperium Goss, né, do Satan Goss, que foi derrotado. Então aqui está eles numa nova rebelião, né, um novo candidato chegou. Né, este candidato é este ser que você está vendo aí, né, que essa aparência punk, meio Mad Max, aí com uma enorme arma aí, e os seus capangas, que é o Nimbus, né, que ele fez aí, após a morte do Satan Goss, ele decidiu, né, tomar conta de todo o Império. Aqui a história está escrita como Aurora Negra. Então a história se trata aí, né, do povo, né, que era governado pelo Satan Goss. E aqui, ó, vemos que também há um outro que é príncipe, né, chamado, ele é o sucessor, na verdade ele está no lugar do MacGyver, no quer dizer do MacGaren, né? Então esta é a armadura aí para quem já conhece o Tokusatsu do Jaspion, né, mas não é o MacGaren. Esse daqui é o príncipe Ansur Goss. Então eles tinham a esperança dele restabelecer a ordem, etc e tal. Então, resumidamente, se trata de uma disputa de poder, né, do Império, que governa-se muitos planetas. Enquanto isso, o Jaspion, aqui vocês podem ver que também o desenho é retratado assim, é um pouco mais ocidental. Você percebe os traços, ó, dá a impressão que a Anri, né, que é a robótica aí, ela parece um pouco ocidental. E ele também, ó, embora de longe parece um povo japonês, nipônico, mas eles têm os traços mais ocidental, ó, vocês podem perceber isso. Então, aqui também vale a pena citar quem fez, né, as artes, o roteiro de Rodrigo de Goes, os desenhos e arte final de Aluir Amâncio, e as letras de Paulo P. Domingos e a cor de Andréa Gonçalves. Então aqui podemos ver que também o Jaspion, ele não perde o seu humor. O personagem lembra muito o Deadpool ou o Homem-Aranha, né, com aqueles momentos engraçados e cômicos. E aqui aparece de repente, né, teletransportada aqui, ó, a Antia, né, que estava ali interessada em restabelecer a ordem, né, ela estava pedindo ajuda. Então a história se trata disso, né, eles pedem ajuda, porque há grande uma ameaça lá no Império, né, para tomar o lugar do Satan Goss, que o próprio Jaspion derrotou, e agora ela pede a ajuda do Jaspion. E ele no seu pensamento, né, porque ele não ajudaria uma mulher tão bonita. Vale a pena lembrar também, anotar, que aqui as mulheres são bem sensualizadas. Então aqui ele vai em mais uma missão, né, e veste sua armadura épica, né, e então, aí, ó, como eu disse, a mulher sensualizada, e ele logicamente tem interesse nela. Então ali ela conta os seus planos, né, resumidamente, né, que ela usa porque ela usa a nave dela ao invés de usar a nave do Jaspion, que seria mais coerente com a batalha, mas ela diz que precisa entrar com cautela ali no Império. E para vocês verem o tamanho disso aqui, né, pelas proporções a gente vê que esta enorme nave, ó, tem até uma torre, né, muito esquisita, mas parece montanhas. Então dá para perceber que isso aqui é enorme, né, talvez do tamanho de um bairro. E com isso eles conseguem governar vários planetas, ali traçar o seu limite. Como ela mesma disse, aí aqui tem mais detalhes, ali há um lugar onde tem esses monstros alados, e existem sensores, né, com
poder de telepatia ou algo do tipo e consegue detectar os inimigos. Então está bem difícil mesmo. Então ela tem todo um plano de adentrar aquele lugar, né, também com teletransporte. E aqui ela diz que tem os condutores telepáticos, né, que precisa derrotar esses monstros. Então o Jaspion ali entra em ação, né, ele diz que quer entrar na aventura, etc e tal. Também tem aqui, você pode ver os brutamontes, né, do Império. Então existe muita cena de ação, né, ele usa aqui a sua espada. Enquanto isso aqui, é engraçado essa parte, como eu disse, é uma parte, um romance para atrair os homens aí, né, com a sensualidade dela. Aqui, e os sentinelas, por mais brutamontes e de outra raça alienígena que seja, tem interesse por ela. E aqui eles brigam para ficar com esta garota, né, como eles mesmos brigam, né? Então ela teve sorte ali de se livrar deles por causa da sensualidade dela. Enquanto isso, o Jaspion luta, né, normalmente como super-herói. Então eles estavam com um plano ali de adentrar, de invadir, né, e eles conseguem ali, ó, tem vários sentinelas, né, e eles precisam colocar um aparelho ali para, se eu não me engano, desligar o sistema deles, mas acontece algo errado, né, que acaba explodindo e matando ali vários dos monstros e do povo que estava na nave. E o Jaspion, como um herói, né, que segue à risca o seu heroísmo, diz que isso não era nada bom e que ela estava brincando com as vidas, né, e que era uma coisa muito horrível destruir daquele jeito, que não era para destruir, né, não era este o plano, mas ela acabou destruindo mesmo assim e deu uma desculpa lá, não sabia o que aconteceu. Enquanto isso, né, o chefão aí, que estava longe desta nave, ficou sabendo, né, que era um Jaspion, estava por trás, etc e tal. Enquanto isso aqui também é uma parte aqui, ó, cômica, em que a Henri, ela sente ciúmes dele por estar com aquela mulher, né, o Jaspion acha até engraçado isso, né, e tem toda aquela história de robô, né, ter sentimento, a ciborgue ter sentimento ou não, se ela é mulher ou não. Mas enquanto isso aí, há uma grande revelação, né, que esta mulher estava do lado do Jaspion, Antia. Na verdade ela estava trabalhando, e inclusive disse que poderia ter destruído o Jaspion. Então ela estava trabalhando para o Satangos. Então aqui é uma grande revelação de que ele na verdade estava vivo. Aí eu vejo aí todo o uniforme aí, completo, totalmente vivo. E este foi o fim, né, a primeira parte aí, a história número 1 do gibi número 1. Então vamos ficar atento para a próxima edição. E aqui há os Flashmans, né, incluído no gibi do Jaspion, a história dos Flashmans, que é outro bem nostálgico também, que eu também acompanhei bastante na infância, o Flashman. Né, e aqui o roteiro e layout do Alexandre Nagado, os desenhos de Roberto Martins, arte final de Marcos Camargo, e as letras de Paulo T. Domingos e a cor de Roberto Martins e Walter B. Ferreira. Então aqui a história, né, também mostra o planeta Flash, né, a nave. Eu só achei meio ruim que as cores, o branco da nave principalmente, não ficou muito como se os desenhistas tivessem preguiça de colorir algumas partes, né? Não só essa da nave, mas também outras partes. Por exemplo, da arma da bazuca, como vocês verão mais pra frente, ficou muito branco, ficou muito simples. E aqui estão eles. Parece que é bem fiel aos atores originais, né? Aos Flashman originais. Porém, ainda assim, achei que há um traço ocidental, ó, pode reparar no rosto. Aqui é o que seria a Sarah, por exemplo, mas ela não parece a Sarah, né? Parece bem ocidental, não parece aquela japonesinha. Quer dizer, essa daqui não é a Sarah, né? A da cor-de-rosa Sarah seria essa, né? Mas mesmo assim ficou ocidental demais. Então aqui com poderes telepáticos eles conseguem descobrir que é algo em perigo, né? Então eles passaram por um planeta, né? Um pedido de socorro eles escutaram então. Então aqui eles resolveram descer, né, neste planeta. E essa seria a pessoa aí, ó, pedindo socorro no planeta. Então eles tiveram que descer, né, com a Star Condor, né, chegou num lugar cheio de lixo espacial, de naves quebradas, destruídas. Né, então logo eles descobrem que também há restos mortais, né, um deles tropeçou, aí o Blue Flash tropeçou num esqueleto humano, etc. e tal. Daí aqui tem os restos humanos. Então eles ficaram apreensivos, né? Quem será que fez tudo aqui? E que de repente a mulher, e mais uma vez, como eu disse, bem sensualizada, sem palavras. Então aqui eles conseguiram achar a pessoa que estava pedindo ajuda. Então
ele começou aqui a desconfiar porque a nave dela estava intacta há tanto tempo, né, como ela disse. Então ela se revelou logo, né, que ela era uma vilã, então que ela estava ali para derrotar eles. Né, então eles caíram numa armadilha aí. Ela é um monstro, na verdade. Então ali eles começaram a lutar, cada um usar as suas armas. Né, então aqui ela já está bem mais monstruosa do que nunca. E ela se transforma no Giltan. Veja só que monstro, ou monstrenga que seja. Então, ali eles também não ficaram para trás e se transformaram com a refração Flash. Então aqui logo eles foram para a batalha, né, para lutar, né, aqui está completo o time. Eles foram lutar, mas ela tinha um poder, né, de tempestade psíquica. E isto logo afetaria a mente deles, trazendo alguns vilões já conhecidos. Por exemplo, a Urk e a Kirt, e aqui o Nefer e o Gauss. Então eles voltaram aí. Também apareceu o Dr. Kefler, né, tudo ao mesmo tempo. Parecia até coisa de... não parecia ser real aqui. O Medusano, o Handar, o Ladeus, os soldados Mes, né, que os soldados Mes. Então todos apareceram tudo ao mesmo tempo. Né, não poderia ser real estar acontecendo tudo aquilo. Então, logo depois de tanta luta, eles perceberam que não atingia, né, os seus poderes não atingiam eles. Então só poderia se tratar de uma farsa. Então esta farsa foi revelada, eles descobriram que aquilo era como se fosse uma ilusão mesmo, então não era real, era a ilusão aí do monstro do Giltan. Aqui vemos a Laser Ball, podemos ver a Sword Laser, né, a espada aí, e ela cuspia até fogo, então eles tiveram que encarar tudo isso, né, e lutaram até o final, né, com seus poderes típicos do Flashman, enquanto a ilusão dos inimigos estavam sumindo. Então, obviamente, que ele foi derrotado, eu vejo todos os detalhes, né, a espada. Daí eles foram, aqui como eu mencionei, ó, Cosmic Vulcan, né, ficou bem simples, aí aparece mais um parafuso, um círculo, ficou muito simples, parece só o esboço da arma, né, não ficou muito bem finalizado esta arma. Aqui, por exemplo, nem parece a Cosmic Vulcan disparando o seu poder, parece mais uma lanterna gigante lá do bate-sinal, né, então ficou meio ruim neste desenho, nesta parte desses detalhes. Mas enfim, aqui eles venceram, lógico. Então, mais uma vez ali eles foram embora, né? E eles, nós tipo aquelas piadinhas de homem, né, falando que se encontrasse outra mulher em apuros, eles iam correndo ajudar, né? Então, este foi o fim. E finalizando aqui, não tem a tirinha, né, como os outros gibis, mas tem aqui apenas, né, o desenho aí do Jasper, né, falando que na próxima edição ele iria enfrentar, né, a invasão do planeta Odin, tentar impedir esta invasão. Então, este foi o número 1, né, foi lançado em 1990. Aí para você ver que nesta época tinha o Urtigão, né, nas bancas aí, ó, pela Abril, né, tinha as novidades do Urtigão. E também tinha o Disney Especial. Aqui mostra um pouco só do design aqui do lado, ó, Disney Super Especial. Não chega a mostrar as capas, pois o letreiro aí ocupou o maior espaço. Este foi pela Abril Jovem. Então curta, se inscreva, compartilhe, até a próxima.